Fala aí, galera, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre cladograma. Lá na nossa aula no Cigar a gente já tem alguns vídeos lá também, tem um material bem interessante que eu vou falar só um pouquinho sobre o que é o cladograma e como é que a gente vai construir ele para fazer o exercício, beleza? Então, o que é um cladograma, né? O cladograma ele é uma ferramenta que a gente utiliza baseado num método, que é o método da cladística, que serve simplesmente para organizar principalmente para organizar os seres vivos que estão na Terra, né? Então ela é baseada principalmente nos caracteres evolutivos, né? Demonstrando aquilo que une ou que separa em relação ao tempo, né? Uma característica nova que surgiu, tá? Num tempo determinado, beleza? Então os organismos eles são classificados em clados, né? Ou em agrupamentos monofiléticos e tudo mais, que ele demonstra essas relações de proximidades ou não. Tá? Então, é assim que a gente constrói uma árvore filogenética, que a gente ouve falar desde muito tempo, né? Quando a gente era pequenininho, o que a gente ouviu falar foi principalmente sobre as organizações aí dos conjuntos na matemática. A gente não sabia para que usava esses conjuntos da matemática. Agora aqui na biologia a gente vai ver por que é que usa esse conjunto na matemática. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto maior que reúne, vamos dizer, aí, os seres vivos, por exemplo, né? Ou daqui dentro dos seres vivos eu tenho um outro conjunto, né? Então olha só, dentro dos seres vivos eu tenho um conjunto que é formado pelas plantas, por exemplo, né? Fora do conjunto das plantas eu tenho aqui dois conjuntos que são animais, tanto a aranha quanto o cachorro, eles são animais e eles têm alguma relação em comum. Então, assim, aqui eu posso utilizar os conjuntos que eu aprendi lá na matemática, quando eu estava na quinta, sexta série, utilizando aqui na biologia, né? Então, assim, esse aqui é claro, tá um conjunto bastante simplório, né? Só para demonstrar para vocês como é que a gente poderia utilizar para formar um cladograma. Aí o cladograma, ele é baseado principalmente em pernas, vamos dizer assim, né? Onde você vai ler ele, você não vai ler ele da esquerda para a direita, você vai ler ele sempre de baixo para cima, tá bom? É onde você tem ali a escala temporal. Aqui você tem a raiz do cladograma, né? E aí você tem as diferenciações que deram origem à planta, à aranha e ao cachorro, por exemplo. Nesse cladograma bem simples aqui, você consegue ver que houve alguma diferenciação nesse momento histórico aqui que deu origem à planta e deu origem aos animais, beleza? É por isso que ele está diferente desses outros organismos, ele está num outro agrupamento, tá bom? Aí, agora como é que a gente vai construir o cladograma? Eu estou colocando o PowerPoint desse jeito aqui, mas é só para mostrar para vocês como é que a gente vai construir. Então, como é que eu vou construir um cladograma? Eu vou escolher uma espécie que eu vou trabalhar, e daí eu vou trabalhar ela na escala evolutiva. Então, eu venho aqui, uso essa ferramenta, principalmente então aqui, você vai em página inicial no PowerPoint, tá? Você tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. Usa a setinha para você mostrar principalmente a escala temporal, tá? Então você tem aqui uma escala temporal. Vou colocar bonitinho aqui, vou colocar o texto, vou escrever escala temporal e vou colocar ela bonitinho do lado da minha setinha para ficar bem organizado. Depois eu ajusto o tamanho da seta caso for maior. Se eu quiser colocar os meus nós, a minha raiz e tudo mais, então aqui eu vou começar. Eu tenho minha raiz aqui e vou até a parte terminal do meu cladograma, beleza? Mais ou menos demonstrando mais ou menos o tamanho relativo, né? Eu vou copiar Ctrl C, Ctrl V, vou copiar e vou anotar aqui um nó. Nesse momento aqui da história, houve uma diferenciação, houve uma apomorfia, né? Então aqui eu tenho um nó. Então eu vou colocar aqui, que é um nó, que é igual a uma apomorfia, certo? Que é uma novidade evolutiva que não existia nessa espécie e de repente começou a existir, né? Então aqui eu vou colocar a raiz, que é a minha espécie ancestral, raiz, certo? Aqui eu tenho que falar qual é a minha apomorfia. Que apomorfia, o que aconteceu aqui em que fez com que surgisse uma espécie nova, tá bom? E aí eu copio e colo, Ctrl C, Ctrl V, e vou na minha escala evolutiva. Se eu tenho mais espécies aqui para diferenciar, eu tenho outro nó aqui, por exemplo. Aqui eu coloco o nó, qual que é a minha apomorfia, o que aconteceu na história evolutiva em que essas espécies se diferenciaram nesse momento, beleza? E aqui eu posso ter um outro, né? Caso você, dependendo da espécie que vocês encontrarem. Opa, falhou aqui.
dependendo da espécie que vocês escolherem. Aqui eu tenho outro nó, outra novidade evolutiva que aconteceu, que eu tenho que identificar aqui, beleza? Aí no final, vamos dizer aqui que eu tenho as minhas duas espécies mais distantes da minha raiz, né? São as espécies, no caso, mais recentes, nesse caso, se você olhar pelo tempo evolutivo, né? Essa aqui foi a que surgiu por último, né? E aí eu vou colocar também o meu nó, a minha apomorfia nesse momento, tá bom? Beleza? Então assim eu construo o meu cladograma, é claro, né? Você vai colocar aqui ou o desenho da sua espécie, ou o nome da espécie, o nome comum, e o nome científico da espécie. Mesmo que ela já tenha sido extinta, você pode colocar ela aqui também. Beleza? Então você vai colocar o nome científico e o nome comum. Lembrando que o nome científico ele sempre vem com o gênero e a espécie, tá? O gênero e o epíteto específico, o gênero sempre em letra maiúscula, né? Vou fazer um exemplo aqui, e o epíteto específico sempre com inicial minúscula, e o gênero e o epíteto específico sempre serão escritos em itálico. Fechou? Então aqui você tem como é que você vai fazer o modelo do cladograma. Claro, você vai colocar isso para todas as suas espécies, tá bom? Pode mudar o tamanho da letra, tá? Pode mudar o tipo da letra, fiquem à vontade para fazer as modificações necessárias que vocês achem pertinente, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês então como é que fica um final de um cladograma, por exemplo, para um grupo de fungos, né? Na internet a gente encontra vários grupos, então você vai poder escolher aquilo que você quer. E aí aqui a gente tem, por exemplo, né, na raiz, a gente tem aqui a escala temporal mais antiga, né, nós temos organismos que surgiram com hifas, por exemplo. Né, e depois nós temos aparecimento da quitina, dos esporos, do glicogênio, eles são decomposição, né, são organismos decompositores. Aqui nós temos uma nova novidade evolutiva que diferenciou o grupo em dois. Né, um grupo com esporos e um grupo com zoósporos. Esses zoósporos deram início aos quitridiomicetos, né, que é um tipo de fungo. Né? E aqui você tem os outros fungos que foram originados a partir desse grupo aqui com esporos e com flagelos. Então significa que todos esses indivíduos têm esporos e flagelos, mas esse aqui não tem. Beleza? Então é mais ou menos assim que a gente espera que vocês entendam, e a gente está aí no fórum, estamos por aí, beleza? Valeu, galera!